E aí, galera, vamos continuar, vamos para o último bloco de geometria espacial. Vamos falar agora sobre o cálculo de pirâmides. Tudo ok? Vimos os sólidos geométricos desde a aula 1, depois 2, 3, 4 e agora é a quinta aula, a parte de cálculo de pirâmides. É raro em concurso público cálculo de pirâmides, né? Eu costumo dizer que pirâmide em concurso público só no Egito que é importante, né? Lá pirâmide é importante. Aqui no Brasil, raros são os exemplos, não é, de pirâmides. Existe em Brasília, um teatro no centro de Brasília que tem a forma de um tronco de pirâmide. Mas isso é uma exceção, não é? É raríssimo, tá bom? Mas vamos lá, não é? Tem no edital, vamos falar então das pirâmides. Então, as pirâmides, elas podem ter bases diferentes. Pirâmide. O cálculo de volume e área de pirâmide depende do modelo da base. Existe a pirâmide de base triangular. Vamos desenhar aqui uma pirâmide de base triangular. Vamos colocar aqui uma base, um triângulo em perspectiva, é claro, né? Eu sei que muitos de vocês não fizeram o curso de desenho técnico e fica difícil, né, entender um desenho em perspectiva, mas a forma de uma pirâmide em perspectiva seria esta. Então vamos agora colocar uma pirâmide. Tem esse formato. Como eu disse, é importante saber desenhar, o ideal é saber desenhar também, porque na hora de resolver o problema, o desenho ajuda no entendimento da questão. Vamos inclinar um pouquinho aqui, né, para podermos ter uma melhor visualização de todas as arestas da pirâmide. Então temos aqui uma aresta, ó, e a terceira aresta. Então está uma pirâmide de base triangular. Tudo ok? Essa aresta passa a ser visível também, ó, da maneira que eu desenhei. Pronto. Está aí uma pirâmide de base triangular. Vamos corrigir aqui o desenho. Vamos fazer um outro desenho, né, em outra perspectiva. Ó. Novamente uma pirâmide de base triangular. Então desenhe um triângulo em perspectiva. Tá bom? Vamos fazer mais bonito aí, ó. E essas arestas que não são vistas devem ficar tracejadas, não esqueça. E aí vamos desenhar agora a nossa pirâmide novamente, ó. Pronto, agora está mais bonita. Esta é uma pirâmide de base triangular. Tá bom? Como eu disse, é importante que você treine esses desenhos para que você possa, não é, visualizar a figura e fazer os cálculos. Isso é muito importante em geometria. Bom, temos aqui a base da pirâmide, que é um triângulo. Aí o cálculo da área da base vai depender do tipo de triângulo. Pode ser um triângulo equilátero, pode ser um triângulo isósceles, pode ser um triângulo retângulo, que são os mais comuns. E aí você deve rever as aulas de geometria plana, que fala sobre o cálculo de área de triângulo. Temos também, além da base, a altura da pirâmide. É outra característica da pirâmide. Além da base, temos a altura da pirâmide. Então, H é a altura da pirâmide. Então, o que caracteriza uma pirâmide, seja qual for a base, é a área da base e a altura. Permite determinar o volume de uma pirâmide. Então, vamos ver como é que calcula o volume de uma pirâmide de base triangular. O volume de uma pirâmide é igual a 1/3 da área da base, vezes a altura H. A índice B é a área da base e H é a altura. 1/3 da área da base vezes a altura dará um volume de uma pirâmide. Como eu disse, a base depende, né, do tipo de triângulo. No caso do triângulo equilátero, vamos falar da base, vamos relembrar. Base, se for triângulo equilátero, a área da base será L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É dessa maneira que se calcula a área de um triângulo equilátero. Se for um triângulo retângulo, aí a área da base é o produto dos catetos, é cateto vezes cateto sobre 2. Produto dos catetos dividido por 2. Me dá a área de um triângulo retângulo. Bom, no caso de triângulo isósceles, tem que lembrar que o triângulo isósceles, a área da base é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Bom? Bom, minha gente, vamos para uma pirâmide de base quadrangular.
Tá certo? Esses são os exemplos mais simples, é o que normalmente aparece em concurso público, não é mais do que isso. Tá? No caso de uma prova de Enem, não é, os antigos vestibulares, aí se aprofunda mais o conhecimento sobre isso, mas não em concurso público. Pouca gente lembra, né, como é que se calcula o volume de pirâmides. Vamos colocar uma pirâmide de base quadrada. Pode ser também base retangular, mas mais comum base quadrada, que é mais simples o cálculo. Bom, primeiro desenhamos o quadrado em perspectiva. Vamos desenhar um quadrado. Essa linha não ficou exatamente tracejada como eu queria. Vamos novamente repetir, ó. Vamos colocar uma linha tracejada. Essa face, essa aresta não vai ser visível, outra aresta não visível. E teremos mais duas arestas visíveis. Aí a linha é contínua para desenhar a pirâmide de base quadrada. Bom, uma vez, ó, agora vamos ver o centro da base. Ó. O centro da base, trace ó, as diagonais desse quadrado e você vai encontrar exatamente onde fica a altura da pirâmide, no centro desse quadrado. Então teremos aqui uma linha a partir desse ponto, ó, que eu estou traçando agora, que é a altura da pirâmide. Ó. Aí está a altura da pirâmide e agora só é traçar que temos aqui a nossa pirâmide ó, desenhada. Vamos ver? Nossa pirâmide vai aparecer agora. A desenhar isso tem uma mesa digitalizadora com a caneta ótica, não é nada simples. Né? É tão difícil quanto antigamente desenhar no compasso. Né? Eu sou da época do compasso. Hoje em dia se utiliza programas que já tem a pirâmide bonitinha, pronta. Está aí, ó. Por isso que hoje em dia ninguém sabe desenhar uma pirâmide, né? Eu tive aulas de desenho técnico né, na Escola Técnica Federal e aí permite coisas desse tipo. Hoje em dia os alunos né, não fazem aulas de desenho técnico. Os programas já tem a pirâmide lá, só é clicar e arrastar, que cria a pirâmide do tamanho que você quiser, aí pronto, não aprende. Mas para responder questões de matemática é necessário saber fazer desenhos, tá? É muito importante. Então temos aí uma pirâmide de base quadrangular, tá bom? Ou base, no caso aqui, quadrada. Quem é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura H. O volume né, da pirâmide vai depender da base. No caso do quadrado, a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Logo, o volume dessa pirâmide será 1/3 vezes o lado ao quadrado vezes a altura. Então, essas são as relações que você vai utilizar para calcular o volume de uma pirâmide de base triangular e o volume de uma pirâmide de base quadrada. Bom, minha gente, vamos a exemplos numéricos, não é? Vamos começar com o cálculo do volume de uma pirâmide de base quadrada, onde o lado da base mede 4 metros e a altura da pirâmide 5 metros. Então, nosso primeiro exemplo será calcular o volume de uma pirâmide com a aresta da base. Lado tem quadrado, não é uma pirâmide, tem aresta. Aresta da base, 4 metros, e a altura da pirâmide, 5 metros. A altura da pirâmide, 5 metros. Tudo ok? Então vamos à solução. Se você já sabe como é que calcula, pare o vídeo, né, que você está estudando aí tranquilamente na sua casa, né, em algum local muito tranquilo. Então você para o vídeo agora, pega o caderno, pega uma folha, tenta resolver. E aí a gente vai conferir logo após a solução disso, tá bom? Bom, se você parou, viu o vídeo, se você parou, tentou fazer o cálculo, então vamos ver né, se houve aí o resultado correto do cálculo do volume dessa pirâmide. Vamos começar com a base. A base é um quadrado. Então, o primeiro passo, como eu disse, o desenho é importante. Tá bom? Você faz um rápido esboço, mas na prova vai desenhar com régua? Não, que você não vai ter régua, mas faz um esboço no canto lá, não precisa ser perfeito, que você vai ter uma ideia. Primeiro o quadrado, isso aqui é a base. Esta é a base da pirâmide, é um quadrado, base. E a área da base é L ao quadrado. Quem é a área da base dessa pirâmide? Lado do quadrado ao quadrado, ou 4 metros, que é o lado, vezes 4 metros. Então, a área da base vai ser 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado. A área da base, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Essa é a área da base.
Bom, agora vamos à altura da pirâmide. A altura da pirâmide foi dada como 5 metros. Então, vamos desenhar a nossa pirâmide. Rapidamente, ó, um esboço. Na prova você faz só um esboço, não precisa de perfeição. Então, ó, traça aí a altura, não precisa nem conferir onde é que ela fica no centro. Ó. A altura dessa pirâmide tem 5 metros e já temos a área da base da pirâmide. Então, só para repetir o desenho da pirâmide, ó, para que você veja, está aí nossa pirâmide, não está perfeita, mas né, está de bom tamanho. Então, a área da base é 16 metros quadrados e a altura 5 metros, tá bom? A altura 5 metros. Logo, se multiplicarmos a área da base vezes a altura, 1/3 disso é o volume. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Quem é o volume da pirâmide? 1/3 vezes 16, que é a área da base, e a altura 5. 16 vezes 5, 80. 80 é o resultado de 16 vezes 5, 80. 80 dividido por 3. 80 por 3 dará 26,67. Né? O ideal é você saber disso. Mas se não souber, faz a conta, tá bom? Metros cúbicos, tá certo? Divida 80. Vamos dividir 80 por 3. Ó. Você vai ter que fazer isso sem calculadora na prova de concurso. 80 por 3 dará 2. 2 vezes 3, 6. Ó, sobra 2 e baixa o 0. 20 dará 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Coloque o 0, coloca uma vírgula. Dará 20 por 3. 6 vezes 3, 18. Sobra 2 novamente. Ó. E não tem fim essa divisão. Por isso que o resultado é 26,67 metros cúbicos é o volume dessa pirâmide. Bom, e gente, vamos a um exemplo de pirâmide de base triangular, onde a base é um triângulo equilátero. Nosso segundo exemplo. Na apostila existem exemplos de cálculo de pirâmide, tá certo? Na internet você encontra mais, tá bom? É suficiente para poder aprender para o concurso público o que eu estou mostrando aqui em sala, nessa aula, e o que vocês têm na apostila já comentado, resolvido, tá certo? Que eu mesmo digitei e preparei para vocês, está disponível para download no site da Legião. Tudo ok? Então vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é uma pirâmide, é o cálculo do volume, de uma pirâmide com base na forma de triângulo equilátero de lado 4 metros e a altura da pirâmide 5 metros. Tudo ok? Então vamos calcular o volume de uma pirâmide que tem como base um triângulo equilátero, significa 3 lados iguais, e esse lado mede 4 metros e a altura da pirâmide 5 metros. Vamos à solução. Primeiro passo é o cálculo da área da base. Então vamos a um triângulo equilátero, vamos fazer o esboço aqui rapidamente de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Esse triângulo tem lado igual a 4 metros, então são 3 lados iguais de 4 metros. E a área da base será L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero. Bom, agora vamos substituir o valor. A área da base é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. 16 por 4, 4. Né? 16 raiz de 3 sobre 4. E o resultado, 16 por 4, dará 4 raiz de 3 metros quadrados. Bom, agora calcular o volume da pirâmide. Vamos fazer o esboço da pirâmide, para você treinar. Ó. A base é um triângulo em perspectiva. Não esqueça. E agora vamos calcular, colocar aqui as arestas visíveis e a aresta não visível da pirâmide. Teremos a nossa altura da pirâmide. Vamos desenhar aqui a altura da pirâmide. Está aí a altura da pirâmide. Não ficou bonita essa linha. Vamos refazê-la
para não ficar feio, né? O nosso desenho, ó, está aí, ó. Pronto, agora ficou muito melhor. Está aí a altura, tá certo? A altura 5 metros. E a base, vamos riscar aqui a base da pirâmide. Eu estou marcando aqui a base da pirâmide. Essa base tem área de 4 raiz de 3. Logo, o volume da nossa pirâmide é 1/3 de área da base vezes a altura. O volume da pirâmide é 1/3 vezes 4 raiz de 3 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 3 dará 6,67. Então vai ficar 6,67 raiz de 3. Normalmente em prova não se coloca número decimal e raiz junto. Eu digo a vocês que tem mais de 30 anos que eu estudo e ensino matemática e nunca vi em lugar nenhum, em livro nenhum. Então a resposta disto com toda certeza será 20 sobre 3 raiz de 3 metros cúbicos, tá bom? Esse será o resultado que aparecerá na prova, garanto a vocês, a não ser que mudem os livros de matemática, né, e o futuro da matemática. Bom, minha gente, foi um prazer, tá certo? Estar com vocês aqui nessas aulas de geometria espacial. Não é o suficiente. Eu costumo dizer que eu estou aguardando a tecnologia Bluetooth entre cérebros para eu passar meu conhecimento por Bluetooth para você. Mas isso não existe. Então o jeito é você assistir essa aula, ir para o livro de matemática, para a apostila de matemática, pegar uma folha, um lápis, uma caneta e começar a fazer cálculos sem calculadora, porque não pode usar calculadora em prova e você tem que saber e ter agilidade nos cálculos. Até o nosso próximo encontro. Felicidades!